A chuva fina do final da tarde escorria pelas ruas sujas do centro da cidade, formando pequenos riachos que carregavam consigo os detritos de mais um dia difícil. O céu, carregado de nuvens cinzentas, parecia refletir o peso que pairava sobre os corações daqueles que caminhavam apressados, protegendo-se como podiam da umidade gelada que penetrava até os ossos. Na Praça da República, entre bancos deteriorados pelo tempo e árvores cujas folhas amareladas anunciavam o outono, uma cena tocante se desenrolava, quase despercebida pelos transeuntes. Sob uma lona azul desbotada, improvisada como abrigo, 3 figuras se aconchegavam em busca de proteção contra a garoa persistente. Isabela Santos, aos 25 anos, tinha o rosto marcado pelo cansaço de quem carrega o mundo nos ombros. Seus cabelos castanhos, outrora brilhantes e bem cuidados, agora se encontravam amarrados num rabo de cavalo simples, alguns fios rebeldes grudados na testa pela umidade. Os olhos, de um verde profundo que um dia brilharam com sonhos e esperanças, hoje refletiam uma determinação feroz, misturada com uma exaustão que parecia não ter fim. Ela mantinha os braços firmes ao redor de 2 meninas pequenas, protegendo-as como uma leoa protegeria seus filhotes. Ana e Sofia, suas filhas gêmeas de 5 anos, eram o centro de seu universo e a razão de sua resistência diária. As 2 meninas, com seus cabelos loiros claros colados no rosto pela chuva fina, possuíam olhinhos brilhantes que, mesmo diante da adversidade, conseguiam encontrar motivos para sorrir. O que tornava essas crianças verdadeiramente especiais ia além de sua beleza inocente. Ana e Sofia nasceram com síndrome de Down, uma condição que em gêmeos idênticos ocorre numa proporção estatística extraordinária. Um caso a cada 2 milhões de nascimentos. Elas eram literalmente um milagre médico raro, 2 pequenas guerreiras que chegaram ao mundo desafiando todas as probabilidades. A sintonia entre as gêmeas era algo que impressionava até mesmo os médicos que as acompanharam nos primeiros anos de vida. Quando uma chorava, a outra imediatamente se aproximava para consolá-la. Quando uma ria, a alegria da irmã ecoava em perfeita harmonia. Elas se comunicavam através de olhares cúmplices, gestos suaves e uma linguagem própria que apenas elas compreendiam completamente. Naquela tarde chuvosa, enquanto Isabela ajustava a lona para protegê-las melhor da garoa, Ana apontou para uma pomba que pousara próximo ao banco. Suas pequenas mãos batendo palmas em contentamento silencioso. Sofia, percebendo o interesse da irmã, sorriu e fez o mesmo gesto, criando entre elas um momento de pura alegria que contrastava drasticamente com a dureza do cenário ao redor. «Olhem como ela é corajosa», sussurrou Isabela, referindo-se à pomba que não se intimidava com a chuva. Às vezes, pequenos seres encontram forças que nem imaginamos ter. As meninas assentiram com suas cabecinhas, compreendendo mais através do tom carinhoso da mãe do que propriamente das palavras. Era assim que Isabela conseguia transformar os momentos mais difíceis em pequenas lições de vida, sempre encontrando metáforas e histórias que pudessem amenizar o peso da realidade que enfrentavam. O banco onde se abrigavam já havia se tornado familiar nas últimas semanas. Não era por escolha que estavam ali, mas por necessidade. A vida havia mudado drasticamente para Isabela desde o nascimento das gêmeas. O que deveria ter sido o momento mais feliz de sua existência transformou-se numa jornada de superação que testava seus limites diariamente. Quando Ana e Sofia nasceram, os médicos sussurraram entre si sobre a raridade do caso. É 1 em 2 milhões, ouvia repetidamente nos corredores do hospital. Algumas vozes carregavam admiração pela excepcionalidade médica, outras traziam preocupação pelas implicações futuras.
Para Isabela, no entanto, elas eram simplesmente suas filhas, seres únicos que haviam escolhido ela para ser sua mãe e guia neste mundo. Os primeiros anos foram desafiadores, mas Isabela conseguira manter um equilíbrio entre o trabalho como assistente administrativa e os cuidados especiais que as meninas requeriam. Tinha um apartamento pequeno, mas aconchegante, onde criara um ambiente seguro e cheio de amor para suas filhas. As paredes eram decoradas com desenhos coloridos que as gêmeas faziam juntas, e havia sempre música suave tocando para estimular seu desenvolvimento. Porém, conforme Ana e Sofia cresciam, suas necessidades específicas se tornaram mais evidentes e complexas. Consultas médicas frequentes, terapias especializadas, medicamentos e cuidados que exigiam atenção constante fizeram com que Isabela faltasse ao trabalho repetidamente. Seus superiores, inicialmente compreensivos, começaram a demonstrar impaciência com suas ausências. A situação se tornou insustentável quando Sofia passou por uma fase de maior fragilidade de saúde, necessitando de acompanhamento médico quase diário. Isabela se viu obrigada a escolher entre manter o emprego e cuidar adequadamente de suas filhas. Para ela, não havia escolha possível. Suas meninas vinham sempre em primeiro lugar. A demissão veio como um golpe esperado, mas não menos doloroso. Com ela, vieram as dificuldades financeiras que se acumularam como as nuvens carregadas no céu daquela tarde. O aluguel atrasou, as contas se empilharam, e aos poucos, Isabela viu seu pequeno mundo desmoronar. A busca por um novo emprego revelou uma realidade cruel. Muitos empregadores hesitavam em contratar uma mãe solo de crianças com necessidades especiais, ainda mais quando se tratava de um caso tão raro e específico. É complicado, ouviu inúmeras vezes. Não temos estrutura para lidar com situações assim. Foi outra resposta frequente. O despejo foi inevitável. Numa manhã fria de julho, Isabela teve que reunir o que restara de seus pertences e suas duas filhas e deixar o único lar que Ana e Sofia conheciam. As meninas não compreenderam completamente o que estava acontecendo, mas sentiram a ansiedade da mãe e se agarraram uma na outra, buscando conforto mútuo. Foi assim que chegaram à Praça da República. Inicialmente, Isabela pensou que seria temporário, apenas alguns dias, até conseguir uma solução. Mas os dias se transformaram em semanas, e as semanas ameaçavam se tornar meses. Durante o dia, Isabela caminhava pelas ruas do centro procurando trabalho, levando sempre consigo Ana e Sofia. À noite, retornavam ao banco da praça, onde ela improvisara um pequeno abrigo com lonas e cobertores doados por pessoas caridosas que ocasionalmente se sensibilizavam com sua situação. O que mais machucava Isabela não era sua própria condição, mas ver suas filhas tentando se adaptar a uma realidade tão distante do que elas mereciam. Ana e Sofia, com sua inocência característica, não questionavam por que dormiam ao ar livre ou por que as refeições eram escassas. Elas confiavam plenamente na mãe e encontravam alegria nos pequenos gestos de carinho que ela lhes oferecia. Todas as noites, antes de dormir, Isabela contava histórias para as gêmeas. Eram narrativas inventadas na hora, repletas de princesas corajosas, animais falantes e finais felizes. Essas histórias se tornaram o refúgio onde Ana e Sofia podiam viajar para um mundo onde tudo era possível, onde o amor sempre vencia e onde elas eram as heroínas de suas próprias aventuras. Era uma vez duas irmãs muito especiais. Começou Isabela naquela noite chuvosa, puxando as meninas mais para perto de si. Elas tinham um dom único. Conseguiam enxergar a beleza onde outras pessoas só viam tristeza. Ana e Sofia se aconchegaram contra a mãe, seus olhinhos brilhando com interesse. Mesmo com fome e frio, elas se entregavam completamente àquele momento mágico da narração.
Essas irmãs viviam numa grande aventura, continuou Isabela, sua voz suave cortando o som da chuva que gotejava da lona. E embora enfrentassem tempestades, elas sabiam que depois da chuva sempre vem o sol. As palavras de Isabela eram tanto para as filhas quanto para si mesma. Ela precisava acreditar que aquela fase terrível era temporária, que em algum lugar havia uma solução esperando por elas. Sua fé vacilava nos momentos mais difíceis, mas o amor incondicional que sentia por Ana e Sofia sempre a fortalecia novamente. Conforme as semanas passaram na praça, Isabela desenvolveu uma rotina rígida. Acordava antes do amanhecer para organizar seus poucos pertences e preparar as meninas para mais um dia de busca por oportunidades. Caminhavam juntas pelas ruas, visitando estabelecimentos comerciais, escritórios e qualquer lugar onde pudesse haver uma vaga de emprego. A presença de Ana e Sofia, embora preenchesse o coração de Isabela com amor, também representava um desafio adicional em suas buscas. Muitos empregadores se mostravam desconfortáveis com a situação e alguns chegavam a fazer comentários insensíveis sobre as meninas. Você não acha que seria melhor deixá-las em algum lugar? Sugeriu uma vez um gerente de loja, olhando com evidente desconforto para as gêmeas que brincavam silenciosamente no canto da sala. Isabela sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Elas são minhas filhas, senhor. Não há lugar melhor para elas do que ao meu lado. Essas experiências reforçavam a determinação de Isabela de nunca se separar de suas filhas, não importava quão difícil a situação pudesse se tornar. Ana e Sofia eram seu mundo, sua razão de existir, e ela faria qualquer sacrifício necessário para protegê-las e mantê-las seguras. A tarde em que tudo mudaria começou como qualquer outra. A chuva fina persistia desde o início da manhã, criando uma atmosfera melancólica que parecia espelhar o estado de espírito de Isabela. Ela havia visitado 6 estabelecimentos diferentes naquele dia, todos com o mesmo resultado desalentador. As gêmeas estavam particularmente carinhosas, percebendo o desânimo da mãe através da conexão especial que mantinham com ela. Ana segurou delicadamente a mão direita de Isabela, enquanto Sofia fez o mesmo com a esquerda, criando uma pequena corrente de amor e apoio mútuo. "Mamãe", disse Sofia com sua voz doce e ligeiramente pausada, característica de sua condição. "Você está triste?" Isabela se ajoelhou diante das filhas, olhando nos olhinhos brilhantes que a observavam com preocupação genuína. "Às vezes mamãe fica um pouquinho preocupada", admitiu ela, acariciando suavemente os rostinhos das meninas. "Mas sabe o que me deixa feliz? Vocês duas. Sempre vocês duas." Ana sorriu e abraçou a mãe, sendo imediatamente imitada por Sofia. Naquele momento, no meio de uma rua movimentada do centro da cidade, com a chuva caindo suavemente sobre elas, formaram um pequeno círculo de amor que parecia capaz de resistir a qualquer tempestade. Era esse tipo de momento que dava a Isabela a força necessária para continuar. Cada sorriso de suas filhas, cada gesto de carinho espontâneo, cada pequena conquista em seu desenvolvimento a lembrava de por que valia a pena lutar. Quando retornaram à praça naquela tarde, o céu estava particularmente carregado, prometendo uma noite de chuva intensa. Isabela organizou o abrigo da melhor forma possível, criando um pequeno espaço aconchegante sob a lona onde pudessem passar a noite com o mínimo de conforto. Ana e Sofia ajudaram como podiam, organizando os poucos brinquedos que possuíam e arrumando os cobertores. Sua colaboração natural e a forma como se preocupavam uma com a outra continuavam a impressionar Isabela. Era como se suas filhas compreendessem instintivamente que precisavam trabalhar juntas para enfrentar os desafios. A noite caía lentamente, e com ela chegava o momento mais difícil do dia.
Era nessas horas que a solidão pesava mais sobre os ombros de Isabela. Quando ela se permitia questionar se estava fazendo as escolhas certas, se suas filhas não mereciam algo melhor do que uma vida nas ruas. Mas sempre que esses pensamentos a atormentavam, bastava olhar para Ana e Sofia para encontrar suas respostas. Suas filhas não demonstravam revolta ou tristeza profunda. Ao contrário, elas se adaptavam a cada situação com uma resiliência que deixava Isabela simultaneamente orgulhosa e preocupada. Naquela noite específica, enquanto organizava o espaço para dormir, Isabela não poderia imaginar que uma tempestade mais intensa que a usual estava por vir, mas que com ela chegaria também uma oportunidade de mudança que transformaria completamente suas vidas. O som da chuva aumentando de intensidade foi o último som que ouviram antes de se aconchegarem juntas. 3 corações batendo em união, enfrentando mais uma noite na jornada extraordinária de uma família cujo amor superava qualquer estatística ou probabilidade médica. A tempestade que se anunciava na tarde anterior finalmente chegou com toda sua força na madrugada. Trovões ecoavam entre os prédios do centro como tambores distantes, e a chuva, que antes caía em gotas finas, agora descia em torrentes que transformavam as ruas em pequenos rios urbanos. Sob a lona improvisada, Isabela mantinha Ana e Sofia apertadas contra seu peito, tentando protegê-las não apenas da umidade que começava a infiltrar em seu frágil abrigo, mas também do medo que os barulhos intensos da tempestade provocavam nas meninas. As gêmeas, normalmente tão corajosas e adaptáveis, tremiam ligeiramente a cada trovão mais forte. "É só o céu fazendo música", sussurrava Isabela, sua voz competindo com o som da chuva. Lembram da história da Orquestra das Nuvens que contei semana passada? Ana assentiu com a cabeça, buscando coragem nas palavras da mãe, enquanto Sofia murmurava baixinho uma melodia que inventara, como se quisesse acompanhar a música do céu. Era impressionante como, mesmo nas situações mais assustadoras, as meninas encontravam formas de transformar o medo em algo mais suportável. Conforme a madrugada avançava, tornou-se claro que a lona não seria suficiente para protegê-las. A água começou a escorrer por baixo de seu abrigo improvisado, molhando lentamente os cobertores que representavam sua única proteção contra o frio. Isabela tomou uma decisão difícil. Teriam que se mover. "Meninas, vamos fazer uma pequena aventura", disse ela, tentando manter um tom alegre, apesar da preocupação evidente em seus olhos. "Vamos encontrar um lugar mais sequinho para esperar a tempestade passar." Com movimentos cuidadosos e rápidos, Isabela reuniu seus poucos pertences numa sacola plástica, protegendo especialmente os documentos das meninas e os remédios que Sofia precisava tomar regularmente. Ana e Sofia a ajudaram como puderam, suas pequenas mãos segurando os brinquedos mais queridos contra o peito. Saíram do abrigo da praça em direção ao centro comercial mais próximo, correndo entre as gotas pesadas que caíam implacavelmente. As gêmeas se mantinham próximas uma da outra, suas mãos entrelaçadas enquanto seguiam a mãe em busca de proteção. O centro comercial estava fechado àquela hora, mas sua entrada ampla oferecia alguma proteção contra a chuva. Outras pessoas já haviam tido a mesma ideia. Alguns moradores de rua, um casal de jovens que perdeu o último ônibus, uma senhora idosa com várias sacolas. Era uma comunidade temporária de desamparados, unidos pela necessidade comum de escapar da fúria da tempestade. Isabela encontrou um canto onde puderam se acomodar, estendendo os cobertores úmidos no chão frio de mármore. Ana e Sofia se aconchegaram uma contra a outra, criando um pequeno ninho de calor mútuo. Apesar do desconforto da situação, elas não reclamavam. Sua capacidade de adaptação continuava a impressionar,
e, ao mesmo tempo, a partir o coração de sua mãe. Mamãe, disse Ana com sua voz suave, quando a chuva parar, podemos voltar para casa? A pergunta inocente atingiu Isabela como um raio. Como explicar para duas crianças de 5 anos que elas não tinham mais uma casa para voltar? Como fazer com que compreendessem uma situação que nem ela mesma conseguia aceitar completamente? Nossa casa agora é onde estamos juntas, respondeu ela, acariciando os cabelos molhados das filhas. E sabe de uma coisa? As melhores aventuras começam quando saímos do que conhecemos e descobrimos coisas novas. Sofia sorriu, sua expressão iluminando-se com a possibilidade de uma aventura. Como as princesas dos seus contos, exatamente como as princesas, confirmou Isabela, beijando a testa da filha. Elas também passaram por tempestades antes de encontrar seus castelos. Enquanto as meninas cochilavam em seus braços, Isabela permanecia acordada, observando a chuva que continuava a cair lá fora. Cada gota que batia no vidro da entrada parecia ecoar suas preocupações. Como conseguiria alimentar suas filhas no dia seguinte? Onde encontrariam abrigo quando a tempestade passasse? Como poderia oferecer a Ana e Sofia a estabilidade e os cuidados que elas mereciam? Do outro lado da cidade, em uma cobertura luxuosa no bairro dos Jardins, Rafael Salazar observava a mesma tempestade através das amplas janelas de seu escritório doméstico. Aos 38 anos, Rafael era um homem de sucesso no mundo dos negócios, proprietário de uma empresa de tecnologia que prosperava no competitivo mercado paulistano. Sua aparência impecável refletia sua personalidade meticulosa. Cabelos escuros, sempre bem cortados, ternos sob medida, relógio suíço que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Rafael era acostumado a ter controle sobre todos os aspectos de sua vida, desde reuniões de negócios até seus momentos de lazer cuidadosamente planejados. Naquela madrugada, porém, o sono o abandonara. Não por causa da tempestade. Seu apartamento era suficientemente bem isolado para abafar qualquer ruído externo, mas devido a uma inquietação interna que não conseguia identificar. Havia semanas que se sentia assim, como se algo importante estivesse faltando em sua vida perfeitamente organizada. Rafael havia construído seu império empresarial do zero, partindo de uma família de classe média que sempre valorizou o trabalho duro e a determinação. Seus pais, Jonas e Maria Salazar, eram pessoas simples que administravam uma pequena mercearia no bairro da Penha. Eles haviam sacrificado muito para dar ao filho uma educação de qualidade, sempre acreditando que ele poderia almejar algo maior. O sucesso veio gradualmente, fruto de anos de dedicação incansável e decisões estratégicas certeiras. Primeiro, uma pequena empresa de desenvolvimento de software, depois contratos maiores, expansão nacional e, finalmente, reconhecimento internacional. Cada conquista foi comemorada com seus pais, que se orgulhavam profundamente das realizações do filho. No entanto, o sucesso profissional não se traduzia em satisfação pessoal. Rafael havia dedicado tanto tempo à construção de sua carreira que negligenciara outros aspectos da vida. Relacionamentos afetivos foram deixados de lado, amizades se perderam na correria dos negócios e a família, embora ainda próxima, via-se com menos frequência do que todos gostariam. Recentemente, essa sensação de vazio havia se intensificado. Rafael se pegava questionando o propósito de todo o seu sucesso financeiro se não tinha com quem realmente compartilhá-lo. Suas conquistas materiais, o apartamento luxuoso, os carros importados, as viagens para destinos exóticos, pareciam cada vez mais vazias quando experimentadas em solidão. Na manhã seguinte à tempestade, Rafael decidiu fazer algo inusual: cancelar suas primeiras reuniões do dia e caminhar pelo centro da cidade.
Era algo que não fazia há anos, preferindo sempre o conforto de seu carro com motorista para se deslocar pela cidade. Mas naquele dia, sentia a necessidade de reconectar-se com o mundo real, longe das salas de reunião climatizadas e dos escritórios envidraçados. O centro da cidade, após a tempestade, apresentava um cenário de renovação. As ruas haviam sido lavadas pela chuva intensa, o ar estava mais limpo, e havia uma sensação geral de recomeço que parecia ecoar o estado de espírito de Rafael. Ele caminhava lentamente, observando detalhes que normalmente passavam despercebidos. Vendedores ambulantes reorganizando suas mercadorias, pessoas apressadas voltando às suas rotinas, a arquitetura histórica dos prédios antigos contrastando com as construções modernas. Foi durante essa caminhada reflexiva que o destino providenciou o encontro que mudaria completamente a trajetória de duas famílias. Rafael passava pela Praça da República quando sua atenção foi capturada por uma cena que o fez parar abruptamente. Próximo ao centro comercial, na mesma entrada onde haviam se abrigado durante a tempestade, estava Isabela com suas duas filhas. Elas estavam reorganizando seus pertences depois da noite difícil, tentando secar os cobertores que haviam se molhado e preparando-se para mais um dia de incertezas. O que chamou a atenção de Rafael não foi inicialmente a situação de vulnerabilidade em que se encontravam, mas sim a dinâmica extraordinária entre as três. Ana e Sofia trabalhavam em perfeita sincronia, ajudando a mãe com uma maturidade surpreendente para suas idades. Suas expressões, embora evidenciassem o cansaço da noite mal dormida, mantinham uma doçura e uma cumplicidade que tocaram algo profundo no coração do empresário. Isabela, por sua vez, demonstrava uma força interior notável. Apesar das circunstâncias adversas, ela se movimentava com determinação, sempre atenta às necessidades das filhas, transformando cada pequena tarefa num momento de interação amorosa com Ana e Sofia. Rafael permaneceu observando por alguns minutos, fascinado pela resiliência daquela pequena família. Havia algo nelas que contrastava drasticamente com o mundo superficial em que ele estava acostumado a viver. Ali, no meio da adversidade mais crua, existia um amor puro e uma união que ele nunca havia testemunhado em seus círculos sociais privilegiados. Foi então que começou a chover novamente. Não a tempestade violenta da noite anterior, mas uma chuva fina e persistente que ameaçava molhar novamente tudo o que Isabela e suas filhas haviam conseguido secar. A expressão de desespero que passou pelo rosto de Isabela foi como um soco no estômago de Rafael. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou do grupo. Isabela, percebendo a presença de um estranho, instintivamente puxou Ana e Sofia para mais perto de si, seus olhos demonstrando a desconfiança natural de alguém que aprendeu a se proteger nas ruas. "Desculpe incomodar", disse Rafael com voz suave, tirando rapidamente sua jaqueta cara para proteger as meninas da chuva que começava a intensificar. "Não posso deixar vocês se molharem de novo." Isabela hesitou, analisando o homem à sua frente. Rafael não parecia representar uma ameaça. Seus gestos eram gentis, seus olhos demonstravam preocupação genuína. Mas ela havia aprendido a ser cautelosa. Ana e Sofia, porém, pareciam menos apreensivas, observando o estranho com curiosidade natural das crianças. "Muito obrigada", disse finalmente Isabela, permitindo que Rafael cobrisse suas filhas com a jaqueta. "Mas não se preocupe conosco. Estamos acostumadas com a chuva." "Ninguém deveria estar acostumado com isso", respondeu Rafael, e havia em sua voz uma sinceridade que surpreendeu até ele mesmo. "Especialmente não vocês três." Ana, sempre mais extrovertida que a irmã, sorriu timidamente para Rafael. "Você é muito alto", comentou ela com a honestidade desarmante das crianças. Rafael riu, ajoelhando-se para ficar na altura das meninas.
E vocês são muito corajosas, respondeu ele. Como se chamam? Eu sou Ana, disse a menina, apontando depois para a irmã. E ela é Sofia, somos gêmeas especiais. Especiais mesmo, confirmou Rafael, notando então as características físicas que indicavam a síndrome de Down das meninas. Longe de sentir desconforto ou pena, ele ficou ainda mais impressionado com a alegria genuína que irradiavam. Sofia, mais tímida, se escondeu parcialmente atrás da mãe, mas não conseguiu esconder um sorriso quando Rafael acenou para ela. Oi, Sofia, disse ele com carinho. É um prazer conhecer você também. E Isabela observava a interação com atenção, tocada pela naturalidade com que aquele homem elegante tratava suas filhas. Não havia nos gestos dele o constrangimento ou a pena condescendente que ela estava acostumada a enfrentar. Rafael simplesmente interagia com Ana e Sofia como se elas fossem crianças normais, o que, em sua perspectiva, era exatamente o que eram. Eu sou Rafael, apresentou-se ele, voltando-se para Isabela. E você? Isabela, respondeu ela, ainda mantendo certa reserva. Estas são minhas filhas. Posso perguntar? Rafael hesitou, não querendo ser invasivo. Vocês estão passando por dificuldades? A pergunta direta, feita com tanto cuidado, quebrou parte das defesas de Isabela. Havia semanas que ninguém demonstrara interesse genuíno por sua situação, e a gentileza daquele estranho a emocionou mais do que esperava. Estamos numa fase difícil, admitiu ela, sua voz ligeiramente embargada. Mas vamos conseguir. Sempre conseguimos. Rafael assentiu, respeitando sua dignidade. Podia ver que Isabela era uma mulher orgulhosa, que não pediria ajuda facilmente. Mas também percebia o desespero mal disfarçado em seus olhos, a exaustão que carregava nos ombros, o amor feroz que sentia pelas filhas, misturado com a angústia de não conseguir oferecer-lhes o que mereciam. A chuva continuava a cair e Rafael tomou uma decisão que surpreenderia até mesmo ele. Vocês tomaram café da manhã? Perguntou. Isabela balançou a cabeça negativamente e Rafael notou como Ana e Sofia se entreolharam ao ouvir a palavra café da manhã, seus estômagos provavelmente lembrando-as da fome que sentiam. Há uma padaria muito boa aqui perto, disse ele, apontando na direção oposta à praça. Que tal se fôssemos tomar um café da manhã juntos? Meu convite. Não podemos aceitar, respondeu Isabela rapidamente, embora sua voz traísse a vontade de dizer sim. Não o conhecemos. Tem razão, concordou Rafael. É sensato ser cautelosa, mas e se eu contasse um pouco sobre mim? Tenho uma empresa aqui no centro, moro não muito longe daqui e... Ele hesitou, depois sorriu. E há muito tempo não tomo café da manhã com companhia tão agradável. Ana puxou delicadamente a blusa da mãe. Mamãe, estou com fome, sussurrou ela, sem malícia, apenas expressando uma necessidade básica. O coração de Isabela se apertou. Como poderia negar às suas filhas uma refeição quente quando um estranho gentil oferecia exatamente isso? Mas como poderia confiar em alguém que acabara de conhecer? Rafael percebeu seu dilema interno. Que tal assim? Sugeriu ele. A padaria fica bem ali, num lugar movimentado, cheio de pessoas. Vocês podem escolher uma mesa perto da entrada, onde se sintam seguras. E se a qualquer momento quiserem ir embora, eu entendo perfeitamente. A oferta era razoável e respeitosa. Isabela olhou para Ana e Sofia, que a observavam com esperança mal disfarçada, e tomou uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas. Está bem, disse ela finalmente. Mas só o café da manhã. Só o café da manhã, concordou Rafael, seu sorriso iluminando o rosto. E obrigado. Vocês não sabem como esse encontro está sendo importante para mim também. Enquanto caminhavam os poucos metros até a padaria,
Ana e Sofia conversavam animadamente entre si, excitadas com a perspectiva de uma refeição em local abrigado. Rafael observava a interação das gêmeas, fascinado pela forma como se comunicavam e se apoiavam mutuamente. Isabela caminhava ligeiramente atrás, carregando a sacola com seus pertences, ainda processando a rapidez com que sua manhã havia se transformado. Parte dela se questionava se estava fazendo a coisa certa, mas uma voz interior mais forte sussurrava que talvez aquele encontro não fosse apenas uma coincidência. A padaria estava aquecida e cheirosa, oferecendo um contraste acolhedor com o tempo frio e chuvoso lá fora. Rafael escolheu uma mesa próxima à janela, onde puderam observar o movimento da rua enquanto aguardavam o pedido. Ana e Sofia ficaram fascinadas com a variedade de pães e doces expostos no balcão, seus olhinhos brilhando com uma alegria simples que tocou profundamente Rafael. Era impossível não se emocionar com a capacidade que tinham de encontrar maravilha nas coisas mais básicas da vida. "Posso escolher qualquer coisa?" perguntou Ana, sua voz carregada de incredulidade. "Qualquer coisa", confirmou Rafael, e naquele momento soube que aquele café da manhã seria apenas o início de uma história muito maior. O aroma de pão fresco e café recém-passado envolveu Ana e Sofia como um abraço caloroso quando entraram na padaria. As meninas nunca haviam estado em um lugar tão aconchegante nas últimas semanas, e seus olhinhos brilhavam enquanto observavam cada detalhe. As prateleiras repletas de pães dourados, os doces coloridos atrás do vidro, as pessoas conversando tranquilamente em suas mesas. Rafael observava as reações das gêmeas com um sorriso genuíno. Havia algo profundamente reconfortante em testemunhar tamanha alegria derivada de algo tão simples. Em seu mundo de negócios, estava acostumado a pessoas que dificilmente se impressionavam, que sempre esperavam mais, que viam cada gesto como uma transação. Ali, diante dele, estavam duas pequenas que encontravam maravilha na simples possibilidade de escolher o que comer. "Podem pedir o que quiserem", disse Rafael, dirigindo-se às meninas com carinho. "Hoje é um dia especial." Ana olhou para a mãe, buscando permissão. Isabela, ainda hesitante, mas tocada pela gentileza do homem, assentiu com a cabeça. "Podem escolher, meninas, mas lembrem-se de agradecer ao Sr. Rafael." "Obrigada, Sr. Rafael", disseram as duas em uníssono, suas vozes suaves, ecoando a educação que Isabela sempre fez questão de ensinar, independentemente das circunstâncias. O atendente da padaria, um homem de meia idade chamado Antônio, aproximou-se da mesa com um sorriso caloroso. Ele conhecia Rafael de outras ocasiões. O empresário às vezes parava ali para um café rápido entre reuniões, mas nunca o havia visto acompanhado, muito menos com uma família, em situação tão evidentemente delicada. "Bom dia, seu Rafael", cumprimentou Antônio. "O de sempre?" "Hoje não, Antônio", respondeu Rafael, olhando para suas três convidadas. "Hoje vamos caprichar. Que tal trazer um café com leite bem quentinho para a senhora Isabela e para as meninas?" Ele se virou para Ana e Sofia, que o observavam com atenção. "O que vocês gostariam de beber?" "Chocolate quente?" perguntou Sofia timidamente, como se não ousasse acreditar que pudesse pedir algo tão especial. "Chocolate quente para as duas", confirmou Rafael para Antônio. "E de comer, que tal se vocês escolherem alguns pães, uns docinhos, talvez umas frutas?" Ana e Sofia se entreolharam, comunicando-se através daquele código silencioso que só elas compreendiam. Era evidente que estavam emocionadas, mas também um pouco confusas com tanta abundância após semanas de privações. "Mamãe", sussurrou Ana, puxando delicadamente a blusa de Isabela. "É real?" A pergunta inocente atingiu Isabela como uma flecha. Suas filhas haviam se acostumado tanto com a escassez que um simples café da manhã em uma padaria
Parecia fantástico demais para ser verdade. Ela precisou respirar fundo para controlar a emoção que ameaçava transbordar. É real, meu amor, respondeu ela, acariciando os cabelos da filha. O senhor Rafael está sendo muito gentil conosco. Rafael, percebendo a emoção no ar, decidiu aliviar o momento com um pouco de leveza. Sabem de uma coisa, meninas? Vocês estão me fazendo um favor. Eu sempre como sozinho, e isso às vezes fica bem chato. Hoje vocês estão me fazendo companhia, então na verdade sou eu quem deve agradecer. A sinceridade em sua voz era inegável. De fato, Rafael não se lembrava da última vez que havia compartilhado uma refeição em um ambiente tão genuíno e acolhedor. Suas refeições geralmente aconteciam em restaurantes caros, em meio a conversas de negócios, ou sozinho em seu apartamento enquanto lia relatórios financeiros. Antônio retornou com uma bandeja carregada de delícias. Pães de açúcar ainda mornos, croissants dourados, pequenos bolos de chocolate, frutas frescas cortadas em formatos divertidos e os chocolates quentes, fumegantes, que fizeram os olhos de Ana e Sofia se iluminarem ainda mais. Meu Deus, murmurou Sofia, suas mãozinhas pequenas juntando-se em um gesto de pura alegria. É como um banquete de princesas, concordou Ana, lembrando-se das histórias que a mãe costumava contar. Rafael sorriu, servindo um pouco de cada coisa nos pratos das meninas. Havia algo profundamente satisfatório em vê-las comer com tanto prazer, saboreando cada mordida como se fosse a primeira ou a última. A gratidão transparente em seus rostinhos o emocionava de uma forma que não experimentava há anos. Isabela observava a cena com sentimentos contraditórios. Por um lado, seu coração se aquecia ao ver suas filhas finalmente relaxadas e felizes, comendo até se sentirem saciadas. Por outro, uma voz interna a alertava sobre os perigos de aceitar favores de estranhos, por mais gentis que parecessem. Senhor Rafael, disse ela, após tomar um gole do café que aqueceu seu corpo gelado. Por que está fazendo isso por nós? A pergunta era direta e justa. Rafael parou por um momento, refletindo sobre sua própria motivação. Como explicar que havia semanas se sentia vazio, apesar de todo o seu sucesso material? Como descrever a sensação de que sua vida, por mais confortável que fosse, carecia de propósito real? Honestly, começou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não sei se consigo explicar completamente, mas quando as vi hoje de manhã, vocês três juntas, enfrentando as dificuldades com tanta dignidade, tanta união, algo em mim se mexeu. Ele fez uma pausa, observando Ana e Sofia, que saboreavam seus docinhos com evidente alegria. Eu tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, continuou Rafael. Mas faz tempo que não sinto a satisfação genuína que estou sentindo agora, simplesmente compartilhando um café da manhã com vocês. Isabela estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade ou segundas intenções. O que encontrou foi sinceridade crua, uma vulnerabilidade que não esperava ver em um homem evidentemente bem-sucedido. Vocês têm família aqui em São Paulo? Perguntou Rafael, mudando delicadamente o foco da conversa. Não, respondeu Isabela, sua voz carregando a dor de velhas feridas. Meus pais, eles não aceitaram bem a situação quando Ana e Sofia nasceram. Acharam que seria difícil demais. A admissão era dolorosa, mas Rafael percebeu que ela precisava falar sobre isso. Difícil como assim? Quando descobriram que as meninas tinham síndrome de Down e que eram gêmeas com essa condição, algo extremamente raro, meus pais ficaram assustados. Disseram que eu não teria estrutura para cuidar delas, que seria melhor considerar outras opções. Isabela parou de falar, observando suas filhas que brincavam com as migalhas de pão em seus pratos, criando pequenos desenhos enquanto conversavam baixinho entre si. Mas elas são perfeitas,
disse Rafael, e não havia um pingo de condescendência em sua voz. Era uma afirmação simples e verdadeira. Eu sempre soube disso, concordou Isabela, um sorriso triste tocando seus lábios. Mas nem todo mundo consegue ver. Quando escolhi ficar com elas, cuidar delas sozinha, meus pais disseram que eu estava sendo irresponsável. Não falamos mais desde então. Rafael sentiu uma onda de indignação pela injustiça da situação. Como uma família podia abandonar uma filha e duas netas em um momento tão crucial? Como não conseguiam ver a beleza especial que Ana e Sofia possuíam? E o pai delas? Perguntou ele, hesitando se seria apropriado fazer tal pergunta. Marcos. Ele também não conseguiu lidar com o diagnóstico. Quando os médicos explicaram sobre a raridade do caso, sobre as necessidades especiais que elas teriam, ele disse que não havia se preparado para isso. Partiu antes mesmo das meninas completarem 1 ano. A história de Isabela era infelizmente comum, mas nem por isso menos trágica. Rafael conhecia estatísticas sobre famílias que se desfaziam quando confrontadas com necessidades especiais. Mas ouvir a experiência real, vinda de alguém que havia vivenciado essa dor, era completamente diferente. Deve ter sido muito difícil, comentou ele, sua admiração por Isabela crescendo ainda mais. Os primeiros anos foram os mais desafiadores, admitiu ela. Mas não apenas emocionalmente, mas praticamente também. Ana e Sofia precisavam de cuidados médicos frequentes, terapias especializadas, atenção constante. Mas você sabe o que descobri? Rafael balançou a cabeça, incentivando-a a continuar. Descobri que elas me ensinaram sobre o amor de uma forma que eu nunca havia experimentado. Cada pequeno progresso delas, cada sorriso, cada nova palavra, tudo se tornou uma vitória monumental. Elas me mostraram que a felicidade está nas coisas mais simples. Como se sentissem que eram o assunto da conversa, Ana e Sofia olharam para a mãe e depois para Rafael. Ana, sempre mais comunicativa, decidiu incluí-lo na conversa. Senhor Rafael, disse ela com sua doçura característica, você tem filhos? A pergunta, feita com tamanha inocência, atingiu Rafael de forma inesperada. Não, Ana, não tenho filhos. Por quê? Perguntou Sofia, juntando-se à conversa com curiosidade genuína. Rafael riu, tocado pela simplicidade da pergunta. Bem, às vezes as coisas acontecem de formas diferentes para pessoas diferentes. Eu me concentrei muito no trabalho e acabei esquecendo de outras coisas importantes. Você é sozinho? Perguntou Ana. E havia em sua voz uma preocupação genuína que surpreendeu Rafael. Às vezes me sinto sozinho, admitiu ele, uma confissão que jamais faria em outros contextos. Mas hoje, com vocês aqui, não me sinto nada sozinho. As meninas sorriram, e Sofia, que havia se mantido mais reservada, estendeu sua pequena mão para tocar suavemente o braço de Rafael. Você pode ficar com a gente, ofereceu ela com generosidade infantil. O gesto simples e o convite inocente tocaram Rafael profundamente. Havia algo na pureza daquelas crianças que dissolvia suas defesas emocionais cuidadosamente construídas ao longo dos anos. Isabela observava a interação com uma mistura de carinho e preocupação. Suas filhas estavam claramente se afeiçoando àquele homem, mas ela sabia que não podiam se permitir criar expectativas que poderiam ser frustradas. Meninas, interveio ela gentilmente. O senhor Rafael tem sua vida, seus compromissos. Não podemos incomodá-lo. Vocês não incomodam, disse Rafael rapidamente. Na verdade, esta manhã tem sido a mais significativa que tive em muito tempo. Ele olhou para o relógio e percebeu que já passava das 10 horas. Normalmente, a essa altura, já estaria em sua terceira reunião do dia. Mas pela primeira vez em anos, não sentia a menor pressa de voltar ao escritório. Posso fazer uma pergunta?
disse Rafael dirigindo-se a Isabela. Onde vocês estão ficando agora? A pergunta trouxe de volta a realidade crua de sua situação. Isabela hesitou, não querendo mentir, mas também constrangida em admitir que não tinham um lugar fixo para dormir. Estamos transitando, disse ela finalmente, procurando um lugar adequado para as meninas. Rafael não pressionou para obter mais detalhes, mas era óbvio que transitando significava que estavam vivendo nas ruas. A ideia de Ana e Sofia passando mais uma noite ao relento, especialmente depois de conhecê-las e vê-las tão cheias de vida e alegria, era inaceitável para ele. Isabela, disse ele, escolhendo suas palavras cuidadosamente, eu tenho uma proposta. E antes que responda, quero que saiba que não espero nada em troca. É apenas um impulso de querer ajudar. Isabela se tensionou ligeiramente, sua expressão se tornando mais cautelosa. Eu tenho um apartamento grande, com quartos extras. Vocês poderiam ficar lá pelo tempo que precisassem, até se reorganizarem. Seria apenas uma ajuda temporária, de uma pessoa para outra. A proposta era ao mesmo tempo tentadora e assustadora. Isabela sabia que precisavam desesperadamente de um abrigo seguro, especialmente para suas filhas. Mas aceitar significaria depender completamente da bondade de um estranho, por mais gentil que parecesse. Não posso aceitar isso, disse ela após uma longa pausa. É generoso demais e mal nos conhecemos. Entendo perfeitamente sua hesitação, respondeu Rafael. Mas posso sugerir algo? Que tal vocês pensarem sobre isso? Não precisam decidir agora. Poderiam, por exemplo, conhecer o lugar primeiro, ver se sentem seguras. Ana e Sofia observavam o desenrolar da conversa com atenção, percebendo que se tratava de algo importante, embora não compreendessem completamente as implicações. Mamãe, disse Ana baixinho, puxando de leve a blusa de Isabela. O senhor Rafael é bonzinho. Ele gosta de nós, acrescentou Sofia, sua intuição infantil captando a sinceridade nas intenções de Rafael. Isabela olhou para suas filhas, depois para Rafael, que aguardava pacientemente sua resposta. Ela podia ver nos olhos dele que não havia segundas intenções, apenas uma vontade genuína de ajudar. Mas aceitar significaria dar um salto de fé que a aterrorizava. Se fôssemos apenas conhecer o lugar, disse ela hesitantemente, seria apenas para ver, sem compromissos. Sem nenhum compromisso, concordou Rafael, seu alívio evidente. E se a qualquer momento vocês se sentirem desconfortáveis, estarei pronto para trazê-las de volta para onde quiserem. Ana e Sofia bateram palmas suavemente, seu entusiasmo contido mas evidente. A perspectiva de conhecer um lugar novo, especialmente um que prometia ser seguro e quentinho, era emocionante para elas. Então, podemos ir agora? Perguntou Rafael. Ou preferem aguardar? Isabela olhou pela janela da padaria. A chuva havia diminuído, mas o céu continuava carregado, prometendo mais precipitação. A ideia de passar outro dia vagando pelas ruas com as meninas, especialmente com o tempo instável, era desanimadora. Podemos ir ver, decidiu ela, sua voz ainda carregada de cautela, mas também com um toque de esperança. Perfeito, disse Rafael, chamando Antônio para acertar a conta. E meninas, vocês gostaram do chocolate quente? Foi o melhor chocolate da minha vida, respondeu Sofia com sinceridade absoluta. O meu também, concordou Ana, lambendo os lábios para capturar os últimos vestígios do sabor doce. Enquanto Rafael pagava a conta, Isabela organizou seus pertences, preparando-se para mais uma transição. Mas desta vez, pela primeira vez em semanas, havia uma sensação diferente no ar. Não era apenas desespero e incerteza, mas também uma pequena centelha de esperança. Talvez, apenas talvez,
aquele encontro casual numa manhã chuvosa fosse o início de uma mudança real em suas vidas. E enquanto Ana e Sofia conversavam animadamente sobre a aventura que estava por vir, Isabela permitiu-se acreditar, mesmo que apenas por um momento, que dias melhores poderiam estar chegando. A vida havia lhes ensinado que os momentos mais inesperados muitas vezes trazem as maiores transformações. E naquela manhã, saindo da padaria em direção ao desconhecido, os quatro formavam um pequeno grupo improvável, mas unido por algo que começava a florescer, a possibilidade de um novo começo. O trajeto da padaria até o apartamento de Rafael foi uma experiência reveladora para todos os envolvidos. Ele havia chamado um táxi, uma gentileza que fez Ana e Sofia se sentirem como verdadeiras princesas. Durante anos, suas únicas viagens de carro haviam sido em ambulâncias para consultas médicas de emergência. Estar sentadas confortavelmente no banco de trás, observando a cidade através de janelas limpas, era uma novidade emocionante. "Olha a mamãe!" exclamou Ana, apontando para um parque que passavam. "As árvores estão cheias de passarinhos." Sofia, pressionada contra a janela do outro lado, observava fascinada o movimento das pessoas nas calçadas. Para ela, que havia se acostumado a ver o mundo do nível da rua, a perspectiva elevada do carro revelava detalhes que nunca havia notado. Isabela mantinha as filhas próximas, mas também se permitia observar a cidade de uma forma diferente. Fazia meses que não via São Paulo, além dos quarteirões centrais, onde buscava trabalho ou abrigo. A vista dos bairros mais arborizados, com suas casas bem cuidadas e ruas limpas, lembravam-na de como havia sido sua vida antes das dificuldades. Rafael observava as reações das três através do espelho retrovisor, tocado pela capacidade que tinham de encontrar alegria em experiências tão simples. Em seu mundo, andar de táxi era algo tão rotineiro que mal prestava atenção ao trajeto. Mas vê-las descobrindo pequenos tesouros na paisagem urbana o fazia enxergar sua própria cidade com novos olhos. "É longe onde você mora?" perguntou Sofia, sua curiosidade natural superando a timidez inicial. "Não muito", respondeu Rafael com carinho. "Ficamos aqui no bairro dos Jardins. É um lugar bem tranquilo, com muitas árvores e pracinhas onde vocês poderão brincar." A menção às pracinhas fez os olhinhos de Ana brilharem. Há semanas, não brincavam em um playground adequado, apenas improvisavam brincadeiras nos espaços urbanos que encontravam durante suas caminhadas. Quando o táxi parou em frente ao edifício residencial, Isabela sentiu um aperto no estômago. O prédio era elegante, com portaria em vidro e jardins bem cuidados. Era o tipo de lugar onde sempre imaginara que seria questionada sobre sua presença, onde não se sentiria bem-vinda. "É aqui", anunciou Rafael, saindo do carro e ajudando Ana e Sofia a descerem. "Bem-vindas ao meu prédio." O porteiro, Sr. Joaquim, cumprimentou Rafael com o respeito cordial de sempre, mas não pôde esconder sua curiosidade ao ver as três acompanhantes. Rafael notou o olhar inquisitivo e fez questão de apresentá-las formalmente. "Joaquim, estas são minhas convidadas, Dona Isabela e suas filhas, Ana e Sofia. Elas estarão me visitando hoje." "Muito prazer, senhoras", disse Joaquim educadamente, embora Isabela percebesse uma certa reserva em sua postura. Ana e Sofia, alheias a qualquer tensão, ficaram fascinadas com o hall do prédio. O piso de mármore brilhante, as plantas ornamentais e especialmente o elevador as deixaram encantadas. Era como se tivessem entrado em um mundo completamente diferente. "Nunca andei de elevador", confessou Ana para Rafael enquanto aguardavam. "Sério?", respondeu ele, genuinamente surpreso. "Então hoje será uma primeira vez especial para você." Durante a subida até o 12º andar, Sofia agarrou-se ao braço da mãe, não de medo, mas de pura emoção.
A sensação de subir tão alto era mágica para ela, que sempre havia vivido no nível térreo da cidade. Quando as portas do elevador se abriram diretamente no hall privativo do apartamento de Rafael, Isabela não conseguiu esconder sua surpresa. Ela esperava um apartamento confortável, mas não estava preparada para a elegância e amplitude do espaço que se revelava diante deles. "Entrem, por favor", disse Rafael, abrindo a porta principal. "Sintam-se em casa." O apartamento era uma demonstração de bom gosto e conforto. As janelas amplas ofereciam uma vista panorâmica da cidade. O mobiliário era elegante, mas acolhedor, e havia uma sensação geral de ordem e tranquilidade que contrastava drasticamente com o caos urbano que haviam deixado para trás. Ana e Sofia permaneceram próximas à mãe inicialmente, impressionadas demais para se moverem livremente. Era como se tivessem entrado em um dos castelos das histórias que Isabela contava. Um lugar tão bonito que parecia irreal. "É seguro explorarem", encorajou Rafael, percebendo a hesitação das meninas. "Não há nada aqui que possa machucá-las." Lentamente, as gêmeas começaram a se aventurar pelo ambiente. Descobriram a sala de estar com seus sofás macios, a mesa de jantar que poderia acomodar facilmente uma família inteira, e ficaram particularmente fascinadas com uma estante repleta de livros. "Você leu todos esses livros?" perguntou Ana, suas pequenas mãos tocando delicadamente as lombadas coloridas. "Muitos deles", respondeu Rafael. "E sabe de uma coisa? Alguns até têm figuras bonitas. Querem ver?" Ele retirou alguns livros ilustrados que havia comprado anos atrás, com a vaga intenção de tê-los caso recebesse visitas de amigos com crianças. Agora, vendo Ana e Sofia folhearem as páginas com tanto cuidado e admiração, esses livros finalmente encontravam seu propósito. Enquanto as meninas se perdiam no mundo das ilustrações, Rafael mostrou o apartamento para Isabela. Cada cômodo revelava um novo aspecto da vida confortável que ele construíra. O escritório com vista para a cidade, a cozinha moderna e equipada, os quartos espaçosos com camas que pareciam nuvens. "Este seria o quarto das meninas", disse ele, abrindo a porta de um dos quartos de hóspedes. "Tem 2 camas, então elas não precisariam se separar." Isabela olhou o quarto com emoção contida. As camas eram maiores que qualquer uma em que suas filhas já haviam dormido. Havia um armário espaçoso, uma escrivaninha perto da janela e brinquedos guardados em uma caixa no canto. Vestígios de sobrinhos que ocasionalmente visitavam Rafael. "E este seria seu quarto", continuou ele, mostrando outro cômodo igualmente confortável. "Tem banheiro privativo e vista para o jardim do prédio." A generosidade da oferta era avassaladora. Isabela havia passado tantas noites planejando como conseguiria um lugar seguro para suas filhas dormirem, e ali estava ela, diante de uma solução que superava seus sonhos mais otimistas. "Rafael", disse ela, sua voz embargada pela emoção, "isso é demais. Não posso aceitar tanta generosidade de alguém que mal conheço." "E se me conhecesse melhor?" perguntou ele com um sorriso gentil. "Que tal se começássemos por aí?" Do outro cômodo chegavam as vozes animadas de Ana e Sofia, que haviam descoberto uma coleção de CDs de música clássica e estavam tentando imaginar como seria a música dos livros, como haviam batizado as sinfonias. "Mamãe", chamou Sofia, "vem ver. Tem música que conta histórias sem palavras." A alegria pura na voz da filha fez o coração de Isabela se apertar. Fazia tanto tempo que não via Ana e Sofia tão descontraídas, tão livres para serem simplesmente crianças curiosas explorando um mundo novo. "Posso fazer um almoço para nós?" sugeriu Rafael. "Nada muito elaborado, mas tenho alguns ingredientes frescos na geladeira." A oferta de uma refeição caseira era tentadora, especialmente depois de semanas se alimentando do que conseguiam comprar com moedas, ou da generosidade esporádica de desconhecidos.
Mas Isabela ainda lutava contra a sensação de que estava sonhando, de que a qualquer momento despertaria de volta à realidade cruel das ruas. "Você cozinha?" perguntou ela, genuinamente surpresa. Rafael riu. "Aprendi por necessidade. Quando você mora sozinho há anos, ou aprende a cozinhar, ou vive de comida pedida. E convenhamos, comida caseira sempre tem um sabor especial." Enquanto Rafael se dirigia à cozinha, Isabela juntou-se às filhas na sala de estar. Ana e Sofia haviam encontrado alguns quebra-cabeças em uma gaveta e estavam tentando montar uma imagem de um jardim florido, trabalhando juntas com a sincronia natural que sempre as caracterizava. "Gostaram daqui?" perguntou Isabela, sentando-se no chão ao lado delas. "É como um castelo de verdade", respondeu Ana, seus olhinhos brilhando. "E o senhor Rafael é como um rei bonzinho. Ele disse que podemos ficar", acrescentou Sofia. "Podemos, mamãe?" A pergunta direta das filhas confrontou Isabela com a decisão que sabia que precisava tomar. Podia ver a esperança em seus rostinhos, a forma como já começavam a se sentir seguras naquele ambiente, mas também sabia dos riscos de depender da bondade de um estranho. "É complicado, meninas", explicou ela suavemente. "O senhor Rafael está sendo muito gentil, mas não podemos nos aproveitar da bondade dele." "Mas ele disse que gosta de nós", insistiu Ana com a lógica simples das crianças. "E nós gostamos dele também", concordou Sofia. Da cozinha chegava o aroma de algo delicioso sendo preparado, misturado com o som alegre de Rafael cantarolando enquanto cozinhava. Era uma cena doméstica tão normal, tão acolhedora, que Isabela quase esqueceu por um momento das circunstâncias extraordinárias que as haviam trazido ali. "Meninas", disse Rafael, aparecendo na sala com um avental amarrado na cintura. "Alguém aqui sabe fazer salada?" Ana e Sofia se entreolharam. Depois olharam para a mãe. Era uma atividade que faziam juntas nos velhos tempos, quando ainda tinham uma cozinha própria. "Nós sabemos!" exclamaram quase em uníssono. "Ótimo! Então vocês vão ser minhas ajudantes especiais." Na cozinha, Rafael organizou uma pequena estação de trabalho para as meninas, com legumes já lavados e utensílios seguros para suas pequenas mãos. Ana ficou responsável por arrancar as folhas da alface, enquanto Sofia cortava tomate cereja com uma faca sem ponta, sob supervisão cuidadosa. Isabela observava a cena com emoção crescente. Suas filhas estavam participando de uma atividade normal, sendo tratadas como crianças capazes e importantes. Não havia condescendência no tratamento de Rafael, nem a superproteção excessiva que muitas pessoas demonstravam quando descobriam sobre a síndrome de Down das meninas. "Você é muito natural com elas", comentou Isabela. "Elas tornam fácil ser natural", respondeu Rafael, ajudando Sofia a cortar um tomate particularmente redondo. "São crianças maravilhosas, Isabela. Você fez um trabalho incrível criando-as." O elogio tocou profundamente Isabela. Há meses não ouvia palavras positivas sobre sua maternidade. Pelo contrário, havia se acostumado com olhares de pena ou comentários sobre como devia ser difícil ter filhas com necessidades especiais. "Há dias em que me pergunto se estou fazendo as escolhas certas por elas", admitiu ela. "Especialmente agora, com nossa situação." "Você está fazendo as únicas escolhas que importam", disse Rafael com convicção. "Está escolhendo amá-las incondicionalmente e mantê-las ao seu lado. Isso é mais do que muitas crianças têm, com ou sem necessidades especiais." Ana, que havia terminado com a alface, aproximou-se de Isabela e abraçou sua cintura. "Mamãe, você é a melhor mãe do mundo", declarou com a sinceridade absoluta das crianças. "A melhor mesmo", concordou Sofia, juntando-se ao abraço. Rafael observou a cena familiar com um sorriso tocado pela emoção. Havia algo profundamente reconfortante naquele momento.
uma sensação de completude que não experimentava há anos. Sua cozinha, sempre silenciosa e funcional, estava viva com risadas, conversas e o amor genuíno entre uma mãe e suas filhas. O almoço foi servido na mesa de jantar com pratos de verdade, talheres apropriados e guardanapos de tecido. Para Ana e Sofia, que haviam se acostumado a comer com as mãos ou utensílios descartáveis, era como participar de um banquete real. "Posso fazer um brinde?" sugeriu Rafael, erguendo seu copo de suco. "O que é um brinde?" perguntou Ana. "É quando levantamos nossos copos e desejamos algo bom", explicou ele. "Quero brindar ao encontro mais especial que tive em muitos anos." "Eu quero brindar também!" exclamou Sofia, erguendo seu copinho com entusiasmo. "Então eu brindo", disse Ana, imitando a irmã, "para o senhor Rafael ser nosso amigo." Isabela ergueu seu copo, emocionada demais para falar. Naquele momento, rodeada por essa bondade inesperada, permitiu-se acreditar que talvez o destino tivesse planos diferentes para sua família. Após o almoço, enquanto as meninas exploravam mais livros na sala, Rafael e Isabela conversaram na varanda. A vista da cidade se estendia diante deles, mas era a conversa que realmente importava. "Isabela", disse Rafael cuidadosamente, "sei que é muito cedo para falar sobre isso, mas gostaria que soubesse que minha oferta é genuína. Vocês podem ficar aqui pelo tempo que precisarem." "Por que está fazendo isso?" perguntou ela mais uma vez, ainda tentando compreender tamanha generosidade. Rafael olhou através da janela para Ana e Sofia, que haviam adormecido juntas no sofá, um livro de figuras ainda aberto entre elas. "Porque pela primeira vez em anos, sinto que minha vida tem um propósito real", disse ele simplesmente. "E porque elas merecem muito mais do que as ruas podem oferecer." Isabela seguiu seu olhar e viu suas filhas dormindo pacificamente, seus rostinhos relaxados pela primeira vez em semanas. Era a imagem da segurança e do conforto que sempre desejara proporcionar a elas. "Se ficarmos", disse ela lentamente, "seria temporário. Até eu conseguir me restabelecer, encontrar um trabalho, um lugar nosso." "Claro", concordou Rafael. "Mas sem pressa. Vocês precisam de tempo para se recuperarem. E eu gostaria muito da companhia de vocês." Naquela tarde ensolarada, com suas filhas dormindo seguras e um homem gentil oferecendo um novo começo, Isabela tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Talvez fosse hora de aceitar que nem todos os milagres vêm embrulhados da forma que esperamos. Às vezes, eles chegam na forma de um estranho bondoso numa manhã chuvosa, oferecendo não apenas abrigo, mas a possibilidade de uma nova família. "Está bem", disse ela finalmente. "Vamos tentar, por elas e por nós todos." O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi mais brilhante que o sol da tarde, e naquele momento todos souberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. As primeiras semanas no apartamento de Rafael trouxeram uma transformação visível em Ana e Sofia. As meninas, que haviam se acostumado a dormir alertas e tensas, finalmente relaxaram completamente. Suas noites eram tranquilas, embaladas pelo silêncio seguro do 12º andar, longe dos ruídos urbanos que as mantinham inquietas quando dormiam nas ruas. Isabela observava essa mudança com um misto de alívio e gratidão que às vezes a emocionava até as lágrimas. Ver suas filhas acordarem descansadas, sorridentes e ansiosas para descobrir o que o novo dia traria era um presente que não se cansava de admirar. Rafael, por sua vez, experimentava uma revolução completa em sua rotina. Seu apartamento, antes silencioso e impecavelmente organizado, agora ecoava com risadas, conversas animadas e pequenas aventuras cotidianas. A mesa do café da manhã, que durante anos acomodara apenas ele e seu tablet com as notícias financeiras,
transformou-se no palco de descobertas culinárias e histórias inventadas. Senhor Rafael, disse Ana numa manhã de segunda-feira, mastigando cuidadosamente uma torrada com geleia. Você vai trabalhar hoje? Vou sim, respondeu ele, ajustando a gravata diante do espelho do hall. Mas volto na hora do almoço para comer com vocês. Sofia, que havia se tornado ainda mais comunicativa nas últimas semanas, juntou-se à conversa. Você pode levar a gente para ver onde você trabalha. A pergunta inocente fez Rafael pausar. A ideia de mostrar seu escritório para as meninas nunca havia passado por sua cabeça, mas agora parecia perfeitamente natural. Que tal no fim de semana? Podemos fazer um pequeno passeio pelo centro da cidade. Os olhinhos das gêmeas brilharam com a perspectiva da aventura e Isabela sorriu, tocada pela forma como Rafael sempre incluía as meninas em seus planos. Era evidente que ele não as via como um inconveniente ou uma responsabilidade temporária, mas como parte genuína de sua vida. Durante o dia, enquanto Rafael estava no trabalho, Isabela estabeleceu uma rotina com as filhas. Pela manhã, dedicavam tempo às atividades educativas que ela sempre priorizara, mesmo durante os períodos mais difíceis. Ana e Sofia trabalhavam com quebra-cabeças, livros de colorir adaptados e jogos que estimulavam seu desenvolvimento cognitivo. A tarde era reservada para explorarem o prédio e seus arredores. O jardim interno do edifício se tornou um pequeno paraíso para as meninas, que descobriram cada planta, cada cantinho sombreado, cada banco onde podiam sentar para observar os pássaros que visitavam as árvores. Olha, mamãe, disse Sofia numa tarde, apontando para um bem-te-vi que pousara próximo a elas. Ele está cantando só para nós. Claro que está, concordou Isabela, aconchegando a filha em seus braços. Ele sabe que vocês são muito especiais. Ana se aproximou devagar do pássaro, suas pequenas mãos estendidas numa tentativa delicada de comunicação. O bem-te-vi a observou por um momento antes de voar para um galho mais alto, mas não foi embora. Permaneceu ali, cantando sua melodia característica como se realmente estivesse oferecendo um concerto privado para as duas meninas. Essas pequenas maravilhas cotidianas se tornaram os momentos mais preciosos para Isabela. Após meses de preocupação constante com necessidades básicas como abrigo e alimentação, poder simplesmente assistir suas filhas descobrirem a beleza do mundo era um luxo que sabia não ser definitivo, mas que apreciava intensamente. Rafael chegava em casa todos os dias com histórias do escritório e pequenas surpresas. Às vezes eram livros novos, outras vezes era um brinquedo educativo que havia visto numa loja a caminho de casa. Nunca eram presentes extravagantes, mas sempre escolhidos com cuidado, pensando especificamente em Ana e Sofia. Trouxe uma coisa para vocês, anunciou ele numa quinta-feira, tirando da pasta um jogo de encaixe colorido. O vendedor disse que é ótimo para desenvolver coordenação motora. Ana e Sofia receberam o presente com um entusiasmo característico, mas foi a atenção de Rafael aos detalhes específicos de suas necessidades que mais tocou Isabela. Ele havia se informado, pesquisado, dedicado tempo real a compreender como poderia contribuir para o desenvolvimento das meninas. As noites se tornaram o momento mais especial do dia para todos. Após o jantar, eles se reuniam na sala de estar, onde Isabela contava suas histórias tradicionais. Mas agora Rafael também participava, acrescentando detalhes ou criando vozes engraçadas para os personagens. Era uma vez duas irmãs muito especiais, começou Isabela numa noite, seguindo a fórmula que as meninas adoravam, que viviam numa grande aventura com um amigo muito bondoso. O amigo também era especial? Perguntou Ana. Muito especial, confirmou Isabela, olhando discretamente para Rafael. Ele havia passado muito tempo procurando uma família para compartilhar sua casa e seu coração.
Rafael compreendeu que era parte da história e se juntou à narrativa. E sabe o que aconteceu quando eles se encontraram? O quê? Perguntaram as meninas em uníssono. Descobriram que a verdadeira magia não estava em castelos ou tesouros, disse ele, sua voz carregada de emoção genuína, mas em estar juntos, cuidando uns dos outros. Sofia aplaudiu suavemente, sua expressão radiante. É igual a nós. É igual a nós, concordou Isabela, sua voz ligeiramente embargada. Conforme as semanas passaram, a dinâmica entre os quatro se tornou cada vez mais natural. Rafael adapta sua agenda para estar presente nos momentos importantes. Consultas médicas das meninas, que felizmente se tornaram mais espaçadas, pequenas conquistas no desenvolvimento e, principalmente, nos momentos cotidianos que fazem a diferença na vida de uma família. Um dia, Isabela decidiu que era hora de retomar sua busca por trabalho, mas agora, com uma perspectiva completamente diferente. Ter um endereço fixo, um telefone de contato confiável e a segurança de que suas filhas estariam bem cuidadas mudavam completamente suas possibilidades. Rafael, disse ela numa manhã de sábado, enquanto tomavam um café juntos. Preciso voltar a procurar emprego. Não posso ficar dependendo eternamente de sua generosidade. Você não está dependendo, respondeu ele calmamente. Está contribuindo para que esta casa finalmente se transforme num lar de verdade. Mas preciso da minha independência, insistiu ela. E quero que Ana e Sofia vejam que é possível reconstruir a vida. Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente. Então vamos fazer isso juntos. Posso ajudá-la com contatos, referências, whatever você precisar. A oferta de ajuda não surpreendeu Isabela. Nas últimas semanas, Rafael havia demonstrado repetidamente que seu apoio ia muito além de simplesmente oferecer abrigo. Ele estava genuinamente investido no bem-estar de toda a família. A primeira entrevista de trabalho de Isabela em meses aconteceu numa terça-feira. Ela havia se arrumado cuidadosamente, usando roupas que Rafael insistira em comprar para ela. E pela primeira vez em muito tempo, se sentia confiante e apresentável. Enquanto ela estava fora, Rafael assumiu completamente os cuidados com Ana e Sofia. Não era a primeira vez que ficavam sozinhos com ele, mas era a mais longa. As meninas, que haviam desenvolvido uma confiança absoluta no homem que se tornara uma figura paterna em suas vidas, encararam a situação como mais uma aventura. Senhor Rafael, disse Ana, enquanto brincavam de montar uma cidade com blocos de construção. Você vai ser nosso papai? A pergunta direta e inocente pegou Rafael desprevenido. Ele parou de empilhar os blocos e olhou para a menina, depois para Sofia, que também aguardava uma resposta com curiosidade evidente. Vocês gostariam que eu fosse? Perguntou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Muito! Exclamou Sofia, abandonando sua construção para abraçar Rafael. Você cuida da gente igual um papai de verdade. Ana se juntou ao abraço, criando um pequeno círculo de afeto que emocionou Rafael profundamente. Nós te amamos, disse ela com a sinceridade desarmante das crianças. Eu também amo vocês, respondeu ele, sua voz ligeiramente rouca pela emoção. Muito, muito mesmo. Quando Isabela voltou da entrevista, encontrou os três adormecidos no sofá da sala, Ana e Sofia aninhadas contra Rafael, um livro de histórias ainda aberto no colo dele. A cena era tão tocante, tão perfeitamente familiar, que ela ficou parada por vários minutos apenas observando. Como foi? Perguntou Rafael, despertando gentilmente ao ouvir Isabela chegar. Melhor do que esperava, respondeu ela, sentando-se na poltrona próxima. Acho que tenho uma chance real de conseguir a vaga. Que maravilha, disse ele, genuinamente feliz pela possibilidade. Conte-me tudo. Enquanto conversavam sobre a entrevista,
Ana e Sofia despertaram gradualmente, ainda sonolentas, mas animadas para saber sobre a aventura da mãe. A forma como se reuniram todos no sofá, compartilhando os acontecimentos do dia, era tão natural que parecia que sempre haviam sido uma família. A vaga de trabalho se concretizou uma semana depois. Isabela seria assistente administrativa numa clínica médica, um ambiente que conhecia bem, devido às necessidades de suas filhas. O salário não era alto, mas era suficiente para começar a reconstruir sua independência financeira. "Estou tão orgulhoso de você", disse Rafael quando ela compartilhou a boa notícia. "E Ana e Sofia também devem estar." "Mamãe vai trabalhar", exclamou Ana, batendo palmas, "como uma princesa guerreira." A referência às histórias que Isabela contava fez todos rirem. De fato, havia algo heróico na determinação de Isabela de reconstruir sua vida, não apenas para si mesma, mas como exemplo para suas filhas. Com o novo emprego, estabeleceram uma rotina ainda mais estruturada. Rafael ajustou seus horários para estar presente quando Isabela não podia, criando um sistema de apoio mútuo que funcionava perfeitamente. As meninas se adaptaram facilmente, felizes por saber que sempre haveria alguém cuidando delas com amor e atenção. Uma noite, aproximadamente 2 meses após se mudarem para o apartamento, Isabela e Rafael tiveram uma conversa que mudaria definitivamente o rumo de suas vidas. "Rafael", disse ela, depois que as meninas foram dormir, "preciso te falar sobre algumas coisas que tenho sentido." Eles estavam na varanda, observando as luzes da cidade. A atmosfera era tranquila, íntima, perfeita para conversas importantes. "Pode falar", encorajou ele, percebendo a seriedade no tom de Isabela. "Quando nos conhecemos, eu estava tão desesperada que teria aceitado qualquer ajuda", começou ela. "Mas agora, depois destes meses vivendo aqui, percebo que o que aconteceu entre nós foi muito mais do que caridade ou bondade." Rafael a observava com atenção, sentindo o coração acelerar enquanto antecipava onde aquela conversa poderia levar. "Você se tornou parte das nossas vidas de uma forma que nunca imaginei possível", continuou Isabela. "Ana e Sofia te veem como pai, e eu me peguei te vendo como muito mais que um amigo generoso." A confissão pairou no ar entre eles, carregada de vulnerabilidade e esperança. Rafael se aproximou de Isabela, tomando suas mãos com cuidado. "Isabela", disse ele, sua voz carregada de emoção, "estes foram os meses mais significativos da minha vida. Não apenas porque encontrei uma família, mas porque encontrei você. E Ana e Sofia. Vocês 3 me completaram de uma forma que eu nem sabia que precisava." "Então, o que isso significa para nós?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Rafael sorriu, beijando suavemente as mãos que segurava. "Significa que gostaria muito de pedir vocês 3 em casamento. Não apenas você, Isabela, mas toda a família. Porque é isso que nos tornamos, uma família." As lágrimas que escorreram pelo rosto de Isabela eram de pura alegria. Depois de tanto tempo enfrentando o mundo sozinha, carregando todas as responsabilidades sobre os ombros, finalmente havia encontrado alguém disposto a compartilhar não apenas os fardos, mas também as alegrias de ser família. "Sim", respondeu ela, sua voz embargada pela emoção. "Sim, nós aceitamos, todas nós." O beijo que selou o compromisso foi suave, respeitoso, carregado de promessas de um futuro construído sobre amor genuíno e cuidado mútuo. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Do corredor chegou o ruído suave de passos pequenos. Ana e Sofia, que haviam acordado e ouvido parte da conversa, apareceram na varanda em seus pijamas, os rostinhos iluminados por sorrisos enormes. "Vamos ser uma família de verdade?" perguntou Ana.
A família mais especial do mundo, confirmou Rafael, abrindo os braços para receber as duas meninas. Naquela noite, abraçados na varanda sob as estrelas de São Paulo, os quatro sabiam que haviam encontrado algo verdadeiramente raro. Um amor que nasceu da necessidade, cresceu na generosidade e floresceu na certeza de que algumas famílias são criadas não pelo sangue, mas pela escolha consciente de cuidar uns dos outros incondicionalmente. A estatística médica que definia Ana e Sofia como 1 em 2 milhões ganhava uma nova dimensão. Elas não eram apenas raras por sua condição genética, mas porque haviam sido o catalisador para uma união familiar que desafiava todas as probabilidades. Em um mundo onde famílias se desfazem por razões muito menores, elas haviam criado uma família que se uniu através do amor mais puro e improvável. 6 meses após aquela conversa transformadora na varanda, a vida havia se estabelecido num ritmo harmonioso que surpreendia a todos pela sua naturalidade. O apartamento de Rafael não era mais apenas um local de abrigo temporário, mas verdadeiramente o lar de uma família que se formara de maneira tão orgânica quanto extraordinária. Ana e Sofia celebrariam seu 6º aniversário em 2 semanas. E pela primeira vez em suas jovens vidas, teriam uma festa de verdade. Rafael havia insistido em organizar uma celebração especial, não apenas para marcar mais um ano de vida das meninas, mas para celebrar o 1º aniversário delas como suas filhas oficiais. O processo de adoção havia sido finalizado no mês anterior. Papai Rafael, disse Sofia numa manhã de domingo, a palavra papai fluindo naturalmente de seus lábios já há meses. Podemos convidar o senhor Antônio da padaria para nossa festa? Claro que sim, respondeu Rafael, emocionado como sempre ficava quando as meninas o chamavam de pai. Ele foi uma das primeiras pessoas a nos ver juntos como família. Ana, que estava ajudando Isabela a preparar panquecas para o café da manhã, juntou-se à conversa. E a dona Márcia do prédio também? Ela sempre dá beijinho na gente quando encontra no elevador. Todas as pessoas especiais serão convidadas, prometeu Isabela, beijando a testa da filha. Esta será uma festa para celebrar o quanto nossa família cresceu. A menção à família ampliada não era exagero. Nos últimos meses, Ana e Sofia haviam conquistado o coração de todos no prédio e no bairro. Dona Márcia, que morava no 8º andar, sempre guardava pequenos presentes para elas. Senhor Joaquim, o porteiro, havia se tornado uma figura avô carinhosa, sempre com histórias para contar quando as meninas passavam pela portaria. A transformação não era apenas física. Embora Ana e Sofia tivessem ganhado peso saudável e seus olhinhos brilhassem com uma vivacidade que não tinham há muito tempo, era principalmente emocional. As meninas haviam florescido num ambiente onde eram amadas incondicionalmente e suas necessidades especiais eram atendidas com naturalidade e carinho. Rafael havia se tornado um especialista em síndrome de Down, estudando tudo o que podia para entender melhor como apoiar o desenvolvimento das meninas. Ele as acompanhava em todas as consultas médicas, participava das sessões de terapia e, mais importante, nunca as tratava como se fossem frágeis ou limitadas. Meninas, anunciou ele durante o café da manhã, tenho uma surpresa para vocês. Os olhinhos de Ana e Sofia se iluminaram imediatamente. As surpresas de Rafael sempre eram especiais, pensadas especificamente para trazer alegria e aprendizado. Lembram que vocês disseram que gostariam de aprender a nadar? Continuou ele. Sim! Exclamaram as duas em uníssono. Bem, encontrei uma professora muito especial, que trabalha especificamente com crianças como vocês. As aulas começam semana que vem. Isabela sorriu.
tocada mais uma vez pela dedicação de Rafael em proporcionar às meninas todas as oportunidades possíveis. A natação seria excelente para o desenvolvimento motor das gêmeas, além de ser uma atividade divertida que elas poderiam praticar juntas. Você pensou em tudo, disse ela, segurando a mão de Rafael por cima da mesa. Penso no bem-estar das minhas 3 mulheres favoritas, respondeu ele, beijando delicadamente a mão de Isabela. A data do casamento havia sido marcada para o dia seguinte ao aniversário das meninas. Não seria uma cerimônia grande, ambos preferiam algo íntimo, focado no significado real da união. Apenas alguns amigos próximos, os pais de Rafael, que haviam se apaixonado instantaneamente por Ana e Sofia, e as pessoas especiais que se tornaram parte de sua família estendida. A única sombra naquele período de felicidade era a ausência dos pais de Isabela. Ela havia tentado reestabelecer contato algumas semanas antes, enviando fotos das meninas e uma carta explicando como suas vidas haviam se transformado. A resposta nunca chegou. E Isabela fez as pazes com a realidade de que algumas pessoas simplesmente não conseguem enxergar além de seus próprios preconceitos. Não precisamos de quem não consegue ver como Ana e Sofia são maravilhosas, disse Rafael numa noite, quando Isabela expressou sua tristeza pela rejeição familiar. Nossa família é formada por pessoas que escolheram nos amar, e isso é muito mais forte que obrigações de sangue. 2 semanas depois, numa manhã ensolarada de domingo, a festa de aniversário das gêmeas transformou o apartamento em um pequeno paraíso de alegria. Rafael havia contratado uma decoradora que transformou a sala de estar em um jardim encantado, com flores coloridas, borboletas de papel e um painel com fotos que contavam a história da família nos últimos meses. Ana e Sofia, vestindo roupinhas idênticas escolhidas especialmente para a ocasião, estavam radiantes. Nunca haviam sido o centro de uma celebração tão carinhosa, rodeadas por pessoas que genuinamente se importavam com elas. Antônio trouxe um bolo especial da padaria, decorado com 2 princesas que se pareciam com as meninas. Dona Márcia chegou com presentes feitos à mão, 2 bonecas de pano com características de síndrome de Down, para que as meninas tivessem brinquedos que se pareciam com elas. São iguaizinhas a nós, exclamou Ana, abraçando sua boneca nova. Agora elas podem ter amigas especiais também, concordou Sofia, fazendo sua boneca conversar com a Diana. O momento mais emocionante da festa chegou quando Rafael pediu a atenção de todos os convidados. Ele havia preparado um pequeno discurso, mas quando chegou a hora de falar, as palavras saíram direto do coração. Há 1 ano, começou ele, sua voz ligeiramente embargada. Eu era um homem bem-sucedido, mas vazio. Tinha tudo o que achava que queria, mas não sabia o que realmente precisava. Ele olhou para Isabela, depois para Ana e Sofia, que o observavam com atenção. Então, numa manhã chuvosa, 3 anjos entraram na minha vida. Ana e Sofia me ensinaram que o amor não conhece limitações, que a alegria pode ser encontrada nas coisas mais simples e que ser pai é o maior privilégio que um homem pode ter. Ana e Sofia sorriram, compreendendo que eram parte especial daquele momento, mesmo sem entender completamente todas as palavras. E Isabela me ensinou que o amor verdadeiro é construído dia após dia, com cuidado, dedicação e a coragem de escolher sempre o bem do outro. Ela me mostrou o que significa ser uma família. Rafael se ajoelhou na frente das meninas, tirando 2 pequenas caixinhas do bolso. Ana e Sofia, vocês gostariam de ser minhas damas de honra amanhã, quando eu me casar com a mamãe de vocês? Dentro das caixinhas estavam pequenas pulseiras de prata com pingentes em formato de coração, gravadas com as palavras Família Salazar Santos. Somos uma família de verdade, exclamou Sofia, batendo palmas.
Para sempre e sempre, acrescentou Ana, abraçando Rafael com força. A cerimônia de casamento, realizada no jardim do clube, onde Rafael era sócio, foi uma celebração perfeita da união não apenas de dois corações, mas de uma família inteira. Ana e Sofia, vestindo roupinhas rosa claro e carregando cestas de pétalas de flores, foram as damas de honra mais adoráveis que os convidados já haviam visto. O momento mais tocante da cerimônia chegou durante os votos. Rafael e Isabela haviam decidido incluir as meninas oficialmente na promessa de união. Isabela, disse Rafael, segurando suas mãos enquanto Ana e Sofia ficavam ao lado deles. Prometo amar você e suas filhas como se fossem dadas por Deus especialmente para mim. Prometo ser o pai que Ana e Sofia merecem, o companheiro que você escolheu e o protetor desta família extraordinária. Rafael, respondeu Isabela, suas palavras entrecortadas pela emoção. Prometo dividir com você não apenas meu coração, mas a alegria e a responsabilidade de criar estas duas meninas especiais. Prometo que nossa família será construída sobre amor, respeito e a certeza de que juntos somos mais fortes. Quando o oficiante perguntou se Ana e Sofia aceitavam Rafael como pai, as duas gritaram "Sim!" com tanto entusiasmo que todos os convidados riram e aplaudiram ao mesmo tempo. O beijo que selou a união foi observado por dois pares de olhinhos brilhantes, que aplaudiram como se estivessem assistindo ao final mais perfeito de uma das histórias que Isabela costumava contar. A festa de casamento se estendeu pela tarde, com Ana e Sofia sendo as estrelas absolutas. Elas dançaram com Rafael, ajudaram Isabela a cortar o bolo e encantaram todos os convidados com sua alegria contagiante e sua capacidade natural de fazer amigos. Papai Rafael, disse Ana durante a dança pai e filha, agora somos uma família mesmo igual às das histórias da mamãe? Somos uma família ainda melhor, respondeu Rafael, girando a menina suavemente. Porque nossa história é real e vai continuar para sempre. Sofia, que estava dançando ao lado, juntou-se ao abraço. E vivemos felizes para sempre? Viveremos felizes para sempre, confirmou Rafael, beijando as testas das duas meninas. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, os quatro se reuniram na varanda do apartamento, agora oficialmente a casa da família Salazar Santos. As meninas, ainda vestindo suas roupinhas de festa, mas com os sapatos já trocados por pantufas confortáveis, se aconchegaram entre Rafael e Isabela, no sofá da varanda. Mamãe, disse Sofia, sonolenta, mas feliz. Conta uma história para dormir? Que tal se hoje o papai Rafael contar? Sugeriu Isabela. Rafael sorriu, abraçando suas 3 mulheres favoritas. Era uma vez um homem que pensava que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada do que realmente importava. E aí? Perguntou Ana, mesmo já conhecendo a história de cor. E aí, numa manhã chuvosa, ele encontrou 3 princesas muito especiais que estavam vivendo uma aventura difícil. O homem percebeu que elas eram exatamente o que seu coração estava procurando, e elas descobriram que ele era o final feliz que esperavam. E então, murmurou Sofia, seus olhinhos se fechando. E então eles se tornaram uma família, e descobriram que quando as pessoas certas se encontram, toda a matemática do mundo se transforma. Porque Ana e Sofia não eram apenas 1 em 2 milhões por serem gêmeas especiais. Rafael fez uma pausa, olhando para Isabela e depois para as meninas que adormeciam em seus braços. Elas eram 1 em 2 milhões, porque trouxeram consigo o amor mais raro e mais perfeito que existe. O amor que constrói famílias onde elas são mais necessárias. Conforme Ana e Sofia adormeciam completamente, Isabela e Rafael permaneceram na varanda, observando as luzes da cidade que se estendia diante deles. A mesma cidade que um dia havia sido hostil e fria,
agora parecia acolhedora, cheia de possibilidades para a família que construíram juntos. Você sabia, sussurrou Isabela, que naquela manhã na praça, quando eu estava desesperada protegendo as meninas da chuva, fiz uma oração silenciosa pedindo apenas que elas tivessem uma chance de ser felizes? E eu, respondeu Rafael, beijando suavemente os cabelos de Isabela. Estava caminhando pelo centro questionando se minha vida tinha algum propósito real. Parece que o universo tem um senso de humor interessante, disse ela sorrindo. Ou talvez algumas famílias sejam simplesmente destinadas a se encontrar, sugeriu Rafael, independentemente de estatísticas ou probabilidades. Naquela noite, carregando cuidadosamente Ana e Sofia para seus quartos, tucking them em suas camas com cobertas macias e beijinhos de boa noite, Rafael e Isabela sabiam que haviam encontrado algo verdadeiramente extraordinário. Ana e Sofia continuariam sendo estatisticamente raras, gêmeas idênticas com síndrome de Down, um fenômeno médico que ocorre em apenas um nascimento a cada 2 milhões. Mas agora elas eram muito mais que uma raridade médica. Eram as filhas amadas de uma família que se formou através do amor mais puro e improvável. E enquanto dormiam tranquilas em seus quartos seguros, sonhando com aventuras de princesas e finais felizes, suas pequenas presenças continuavam a transformar a vida de todos ao seu redor, provando que os maiores milagres não vêm em embalagens convencionais, mas nas formas mais inesperadas e perfeitas. A família Salazar Santos havia aprendido que ser 1 em 2 milhões não se referia apenas às probabilidades genéticas, mas à chance extraordinária de encontrar pessoas que nos completam exatamente da forma que precisamos, quando mais precisamos. E essa, descobriram eles, era a estatística mais bela de todas, a do amor que desafia todas as probabilidades. E é assim que terminamos esta história extraordinária, queridos ouvintes. Uma família que nasceu do acaso, cresceu na generosidade e floresceu no amor incondicional. Ana e Sofia continuam sendo suas gêmeas especiais, agora com 6 anos, frequentando uma escola inclusiva, onde são queridas por todos. Isabela trabalha na clínica médica e cursa pedagogia nos fins de semana. Rafael descobriu que ser pai é sua maior conquista profissional. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas que celebram a beleza do amor em todas as suas formas. Porque às vezes as histórias mais improváveis são as mais verdadeiras de todas. Até nossa próxima história. Que vocês sempre encontrem a família que seus corações procuram.